Refletiu porque dói tanto quando a gente está em um determinado processo na nossa vida? Pois é, eu andei pensando, refletindo o que é que Deus trabalha em nós quando a gente está passando por essa fase de lapidação, de transformação. E o que eu tenho visto é que Deus confronta as nossas fraquezas. Como assim? Deus costuma trabalhar em nós aquela característica, aquilo que gera fardo e aprisionamento para nós mesmos. Então, muitas vezes a gente precisa se livrar disso para que a gente mude de fase, mas com uma nova percepção, uma nova. É por isso que a gente tem essa renovação mental, né? Porque a gente se livrou de fardos que, se dependessem somente das nossas escolhas, da nossa capacidade humana, a gente jamais conseguiria, até porque muitas vezes a gente não consegue nem notar que tem isso. Então, você já se pegou ansioso? Você já se pegou precipitado? Você já analisou se você tem essas características, né? É ansioso, é controlador, é precipitado. Pois é, Deus trabalha exatamente nessas fraquezas. E é por isso que ele fala: sua fraqueza, meu poder se aperfeiçoa. E aí tem várias versões. E é interessante que a gente consegue aplicar perfeitamente nisso, né? Porque realmente só Deus para permitir essa libertação, porque a gente mesmo sozinho não conseguiria se libertar. E é por isso que a gente é colocado em processos que trabalham exatamente para confrontar essas características. Se você parar para pensar, o controlador, ele perde totalmente controle da vida dele. Então, ele vive uma situação em que ele não consegue prever cenários, né? Eu digo porque eu era esse perfil, inclusive. Eu tinha toda a necessidade de prever ali os resultados, porque é uma forma de garantir que algo de ruim não vai acontecer, né? Então, eu tentava sempre manter um controle do meu processo de vida, vou fazer isso, fazer aquilo, tinha um plano A, um plano B, se não der certo, esse. E Deus ensina a dizer, sabe o quê? Meu único plano aqui é confiar em Deus. Meu único plano aqui é saber que Deus tem um plano, embora eu não saiba, eu sei que Ele tem. Eu vi que Deus trabalhou isso em mim, né? Eu vejo nas minhas amigas quando é a ansiedade e o quanto Deus trabalha nelas à espera de um futuro que elas tentam imaginar, prever resultados também, fica ali trabalhando em algo que e se não acontecer, e se acontecer aquilo, né? Então, aquela falta de confiança nos planos de Deus, né? Então, elas não conseguem entregar nas mãos de Deus e dizer assim, ó, não, eu tenho que realmente ficar aqui sondando o tempo todo para poder eu me preparar, né? Pessoas precipitadas, geralmente, elas antecipam as decisões, as escolhas, determinados resultados, né? Então, em algum momento da vida, a gente foi um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas tem uma característica que é muito mais forte em nós, né? Então, por mais que eu seja controladora, em algum momento me bateu a ansiedade, em algum momento eu fui precipitada, né? Do mesmo jeito, o ansioso, em algum momento ele também foi controlador, mas a característica principal que gera o fardo da nossa vida é onde Deus trabalha exatamente para que a gente seja transformado, né? E aí é por isso que Deus mexe primeiro em nós, depois Deus mexe nas coisas. É por isso que Deus mexe primeiro na nossa mentalidade, como forma de transformar e renovar para que depois a gente viva determinados resultados que a gente tanto almeja. Porque realmente chegar lá com o fardo, a gente não viveria da forma em que a gente idealiza, né? Então, hoje eu ouvi uma frase de um vídeo que realmente era isso. O pobre acha que quando ganhar dinheiro vai ser feliz, né? Então, quem não tem dinheiro pensa que quando tiver dinheiro vai ser feliz. O rico pensa que quando conseguir mais dinheiro vai ser feliz. Quem não tá saudável, quando tiver saúde. E a gente vive nessa constante busca e que no fundo, é a felicidade, ela tá realmente na nossa jornada, né? Ela tá ali em encontrar um propósito em tudo. E quando Deus chama a gente para entrar em determinados processos, a gente enxerga tudo na vida de outra forma. Realmente é quando você consegue dar graça em tudo, né? Porque em tudo Deus já nos fala, em tudo dá graça, né? Então, você só consegue dar graça quando você vive por propósito. Se você, ainda que você não tenha o recurso que você deseja, não tenha o recurso que você às vezes até precisa ter,
Mas você encontra graça no seu tempo de espera. Enquanto você espera não ter um recurso, Deus te ensina a administrar quando Ele colocar na sua mão. Ele te ensina a multiplicar, a dividir também com outras pessoas, né? Então, enquanto você não tem a saúde que você precisa ou que você gostaria, Deus te ensina a valorizar a vida que Ele já te deu, né? Então, você começa a encontrar propósito em tudo, a gente passa realmente a dar graças, né? E quando você vê, você se livrou de um fardo, né? De um fardo através de uma jornada que Deus te propôs forçadamente, porque se fosse depender da nossa escolha, é claro que a gente não entraria nisso, a gente queria uma vida plena, alegre, feliz, estável o tempo todo, né? Mas aí a gente não cresceria, a gente não teria essa renovação mental, a gente não teria essa percepção mais aguçada, né? A nossa percepção humana, a gente não teria talvez essa percepção espiritual, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero contribuir na sua jornada para que você desperte.